Só se passaram 30 anos desde o nascimento da Ordem em Jerusalém. Hugo de Payens, o seu fundador, e os 3 primeiros mestres que lhe sucederam passaram já uma vida melhor. Mas nada parece poder deter o avanço do templo. As suas arcas transbordam de riquezas, os seus cofres enchem-se de relíquias e segredos, e as suas fortalezas multiplicam-se por toda a cristandade. Já não há fronteira onde não se hasteie o estandarte branco e preto do templo. Waldin Pais sobreviveu a golpes de sabre e espada aos anos mais difíceis do templo na Terra Santa. Aprendeu a arte da guerra com os melhores cavaleiros que a cristandade gerou, e depressa os melhores terão de aprender com ele. Foi-lhe encomendada a árdua tarefa de expulsar o Islão das fronteiras portuguesas, e depressa se transformará no maior dos mestres que já pisaram a península. Pois não há sarraceno com coragem suficiente para se aproximar da sua espada. Uma meia-lua guia o coração dos cavaleiros muçulmanos. Uma cruz protege o peito dos cristãos. E ontem um sábio árabe atreveu-se a dizer: os habitantes da Terra dividem-se em 2. Os que têm cérebro, mas não têm religião. E os que têm religião, mas não têm cérebro. Existiam 1000 médicos diplomados em Gaza antes da chegada dos demónios cristãos à Palestina. Existia um grande hospital que atendia sem cobrar os pacientes e vários bancos com sucursais no Al-Andalus e na China. Uma fábrica de papel erguia-se em metade da cidade, quando os francos ainda usavam pergaminhos andrajosos, e as suas ruas canalizavam água, enquanto a peste inundava as cidades europeias. A capital do mundo alargava os seus domínios desde a Síria até aos Pirineus, quando o já existente serviço postal trouxe a notícia das primeiras matanças de muçulmanos em Niceia e Jerusalém. Hoje vi os cruzados matarem um homem junto à mesquita de Al-Aqsa, assá-lo num espeto e comê-lo gritando a plenos pulmões que todo muçulmano terá a mesma sorte. Mas os príncipes não querem despertar. O medo e a inveja envenenam o coração dos califas ociosos que se escondem na sombra dos seus haréns. E as notícias chegam tarde, trazidas por refugiados que com os seus relatos choram e fazem chorar. Esta desunião também reina no Al-Andalus. Os cristãos estão a apoderar-se da Península Ibérica. Os emires enviam os mensageiros carregados de prendas e de boas intenções, cada vez que vêm perigar as suas terras. Beija o braço que não possas partir e roga a Deus que o parta ele. Todos conhecem este dito popular.
Mas este cristão não dá ouvidos a ditos populares, não se lhe ilumina os olhos ao ver as vossas prendas, e não sabe de boas intenções. Cortaria o braço antes de vos estender a mão. Abriu-se um fosso entre nós que não se voltará a fechar. Quanto sangue derramado! Quantas donzelas formosas, por vergonha, têm de ocultar o rosto entre as mãos. Colecionais, poetas, músicos e escravas belas e perfumadas nos vossos palácios, enquanto os vossos irmãos não têm outra casa, senão a cela dos camelos ou as entranhas dos abutres. Mesmo que quisessem despertar e ir em socorro dos seus irmãos, esses califas seriam completamente incapazes. Não saberiam por onde começar. O início das cruzadas faz a passagem do que se chama a Alta Idade Média para a Baixa Idade Média e que, a meu ver, aí mais do que chamar Baixa Idade Média, podíamos chamar o alvorecer da civilização cristã. Ano de 1154 da era de Jesus Cristo. Mais um grão-mestre do templo morreu na Terra Santa e será sucedido por outro. Dos 9 que fundaram a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo, só um cavaleiro conserva ainda a vida: André de Montbard. Combateste ao lado de Hugo de Payens. És o único que ainda se pode gabar de o ter feito. Mas isso foi já há quase 50 anos. Conforme fue avanzando el tiempo, la Orden del Temple creció muchísimo y obviamente ese ideal primitivo fue variando, fue cambiando, fue contaminándose, fue corrompiéndose, pero esto es normal. Todas las religiones, todas las ideologías, todos los colectivos surgen con una idea fundacional que tiene mucho de pureza, que tiene mucho de originalidad. Y luego, pues las circunstancias históricas van haciendo que estas ideas se modifiquen, se alteren, se cambien y que incluso se contaminen y se corrompan de una forma a veces extraordinaria. La Orden participó de numerosas conquistas militares, participó de numerosos procesos políticos y participó de cuestiones con las que es posible que San Bernardo de Claraval o el mismo Hugo no estuvieran de acuerdo. Desde luego a Hugo no le debió de gustar que la Orden terminara como terminó, pero es una realidad que para él ya había pasado el tiempo de la fundación. Hugo ya no estaba entre los templarios. Não, Hugo já não está entre vós. E a Terra Santa é um maldito desastre, governado por ladrões, mais preocupados em conservar a sua ganância do que a zelar pelo bem dos peregrinos. Mas tu não serás como eles, pois não, Gualdi? Aqui em Portugal, os noviços continuarão a respeitar os mais velhos, pelo menos enquanto tu fores o mandatário-mor da Ordem. Continuarão a fazê-lo. Pouco importa se copiam ou não o seu voto de pobreza, pois vais assegurar-te de que não voltam a possuir absolutamente nada. Não será necessário jurar em obediência, pois não terão outro remédio senão obedecer. E não tardarão a aprender o que significa castidade.
pois não voltarão a aproximar-se de uma mulher em toda a sua vida. Isto é o templo. Aqui não entra qualquer um. Acaso não foram estas mesmas palavras que te inculcaram? Não levarão uma bufetada para que não esqueçam. Se for preciso, receberão uma sova. La leyenda a veces se ha apoderado de la historia, ¿eh? El mito, la fábula, la leyenda, la especulación, el esoterismo han tenido un papel fundamental. A Ordem do Templo, sendo uma ordem que surge no seio da Igreja Católica, é uma ordem que tem, em certos aspectos da sua vivência, da sua prática, vestígios de cristianismo de outras origens, que não exclusivamente católico. Por exemplo, práticas de aquilo que se chamava, ou que se passou a chamar em determinada altura, a oração mental. Digamos, é uma prática que, em alguns aspectos, se assemelha àquilo que nós hoje conhecemos com o nome de yoga. Obrigarás esses pobres desgraçados a cuspir sobre a cruz de Cristo Nosso Senhor, a urinar sobre ela, a maldizê-la. Vi a lápide debaixo da qual o teu corpo repousa. No dia em que morreres, farás com que seja esculpida sobre ela o teu nome, Lúcifer. Diz-me, Gualdi, quando é que perdeste a cabeça? Lúcifer, que se formos a um dicionário latim-português, é a estrela da manhã. Que tem toda, e se quisermos fazer um estudo etimológico, Lúcifer significa aquele que porta a luz. Pronto, o que mostra que ele deverá ter recebido a tal luz que vinha do Oriente, porque não é em vão que na Idade Média se coloca numa placa a palavra Lúcifer, porque poderia ser associada ao demónio. Quer dizer, isto é para dizer que a palavra Lúcifer tinha muito impacto na Idade Média e hoje qualquer pessoa pode ir ao Convento de Cristo e ver esta placa, e lá está que Gualdim Paz se ergueu aos céus como Lúcifer. Se decía que los templarios escupían sobre la cruz o se orinaba sobre ellas para repudiar la figura de Cristo. Esto, en términos generales, fue siempre rechazado por todos los caballeros templarios. E incluso entre algunos de ellos, que parece ser que pudieron aceptar esta acusación, no queda del todo claro desde qué punto lo hacían. Habría gente que escupiría basándose en el voto de obediencia, procurando no dar al crucifijo, o habría gente que en virtud a ser cristiano y un servidor de Dios se negaría a hacerlo. Otra hipótesis es que efectivamente en algunos lugares y por decisión del comandante se quisiera que los templarios realizaran una práctica como esta, que para la época es abominable. Si se hacía, digamos, esta exigencia de los caballeros templarios, era porque si lo hacían, si escupían, eran expulsados inmediatamente de la orden. Y si todo lo contrario, se negaban a hacerlo, entonces es que habían demostrado su valía y en consecuencia podían ingresar entre los templarios. Eu vejo nesse ato uma espécie de memória ancestral dessa ideia de que a cruz é algo que deve ser destruído. Porquê? Porque a cruz não é um sinal de vida, é um sinal de morte, e como sinal de morte deve ser destruído. Pela mesma razão que aqui não há nenhuma representação antiga
contemporâneos templários de um Cristo crucificado. E, portanto, essa ideia é uma ideia que nos poderá pôr a pensar também, porque carga d'água é que não há um Cristo crucificado. Todos os Cristos são representados vivos ou redivivos. El temple está asociado a la cruzada, evidentemente. Y todos sabemos que la cruzada es un conjunto de fracasos. Conforme esos fracasos son cada vez más reiterados y cada vez más evidentes al conjunto de la cristiandad, esos fracasos se asocian, lógicamente, a uno de los agentes fundamentales de la cruzada en Tierra Santa, que son los templarios. Si a eso añadimos que el Temple es una orden que desde el principio alcanza unos niveles patrimonial y un nivel de cierta consistencia económica, claro, a la gente se le plantea el problema de, bueno, estamos alimentando una institución que es rica, que tiene posibilidades, pero que al mismo tiempo no es capaz de cumplir los fines para los que ha sido creada, ¿no? Por tanto, ¿ante qué estamos, no? Falando dos Templários em Portugal, Gualdim Paz é realmente o mestre carismático. Teve com certeza uma vida muito intensa porque está constantemente a fundar ou a refundar castelos. Gualdim Paz foi realmente um grande grão-mestre. O primeiro grão-mestre, o primeiro grande grão-mestre e praticamente o último grão-mestre, grande grão-mestre da Ordem do Templo na Península Ibérica. É ele quem vai organizar a defesa do Reino de Portugal, criando um conjunto de fortificações ao longo da linha do Rio Tejo. É o Castelo de Almorol, o Castelo da Cardiga, o Castelo de Osésere, de Ródano também e, evidentemente, do Tomar. No ano da graça de 1162, construirás o Convento de Cristo e a cidade de Tomar, um dos enclaves mais míticos da Ordem do Templo. Um lugar santo que o tempo jamais conseguirá destruir. A Ordem do Templo estava organizada em províncias, 9 províncias, e a Península Ibérica, com a exclusão da Catalunha, era uma dessas 9 províncias. E o centro, a chefia dessa cabeça dessa província estava aqui em Tomar. E, portanto, era a partir daqui que Tomar, fosse o grão-mestre português, ou castelhano, ou leonês, era daqui que tudo se geria em termos da Ordem do Templo e da província peninsular, da Península Ibérica, da Ordem do Templo. Poucos homens dos que te rodeiam conheceram Jerusalém. E desses poucos, nenhum a viveu como tu a viveste durante os 5 anos que passaste a servir na Ordem. Estiveste demasiado perto de muitos dos segredos inconfessáveis da Ordem Templária. Sabes demasiado, Gualdim. Não é por acaso que foste tu eleito para fazer chegar todo esse conhecimento até à Península Ibérica. O Gualdim Paz não só construiu um castelo, como construiu uma cidade associada ao castelo, que faz parte, é um todo, e que é uma réplica exata da cidade santa de Jerusalém. Tudo aqui está feito em função daquilo que é a disposição dos edifícios e a proporção entre eles em Jerusalém. Ele queria trazer para este sítio, a cabeça da Ordem, a mesma memória e a mesma energia, vamos chamar-lhe assim, a palavra pode ser essa, a mesma energia que era vivenciável em Jerusalém. Jerusalém não é só uma cidade. Não importa quantas vezes a destruas e a voltes a erguer. Jerusalém é eterna. É o lugar onde todos os povos acorrerão para o banquete de Deus no final dos tempos. O lugar onde Cristo ressuscitou e o lugar onde o profeta Maomé descendeu aos céus. Por tanto, Jerusalén se convierte en un lugar mágico, maravilloso y sagrado para las 3 grandes religiones monoteístas, musulmanes, judíos e cristianos. A Jerusalém não é simplesmente uma cidade física, é uma cidade espiritual.
a cidade onde Deus, segundo estas 3 tradições do livro, se manifestou, e portanto é uma cidade com uma carga, com uma energia específica que faz dela uma espécie de polo terrestre, de um polo celeste que se pretende atingir. Esse espaço particular, esse espaço qualitativo, é um espaço suscetível de permitir uma ascensão à verdadeira Terra Santa, à Terra Santa celeste, não é? Mas se Jerusalém é essa escada cujos degraus conduzem ao palácio do único Deus, o que é o convento de Cristo? Conta-se que abriste um poço obscuro do seu leito e que os seus degraus não apontam para o céu, mas que mergulham nas entranhas da terra. Até onde queres chegar, Gualdinho? A que demónio consagras as tuas mais íntimas orações? Charola, o lugar de oração dos Templários de Tomar, será concebida como uma réplica exata da planta do Santo Sepulcro de Jerusalém. Bem sei que não vos afastastes do amor de Nossa Senhora. Sei que nessa charola erguereis a sua imagem e que a honrareis no vosso culto. Quem senão ela intercederá por vós, Templários, no dia em que acudirdes às portas? Quem senão ela? Aquela que encerrou nas suas entranhas quem não cabe no mundo inteiro, a que susteve nos braços aquele que tudo sustenta, a que teve ao seu cuidado o Deus que cuida de todos. María representa la pureza, es el nuevo arca de la alianza, es la torre de marfil, el pozo sagrado de donde está toda la sabiduría, es la nueva humanidad, es la madre de todos los creyentes, es la madre de la Iglesia. Protege-nos na luta, pois és tu, Miguel, nosso arcanjo. Pois também nós empunharemos a espada e junto de ti lutaremos no dia do juízo final. Permite-nos imitar-te, permite-nos sangrar até expulsar os anjos caídos e o mal deste mundo. Toda la Sagrada Escritura es una lucha, ¿no? Contra el mal, la experiencia del mal que nosotros tenemos. Ese mal es identificado como un elemento oscuro que puede tomar diversas formas. El arcángel San Miguel, representado en la iconografía, pisando la cabeza del maligno, del mal, que puede tener la figura de un demonio o puede estar representado también como un dragón. El arcángel San Miguel en el imaginario cristiano del momento es el jefe de los ejércitos angélicos, ¿no? Estamos en esa pedagogía de la Iglesia de la santificación progresiva de la violencia. Entonces, lógicamente, el canon por antonomasia, es decir, el referente moral por antonomasia para el cristiano es el santo, Bueno, por tanto, él es un modelo a seguir, ¿no? Muitas das vossas capelas consagrarão a imagem de Maria Madalena. E isso fará com que as línguas de muitos se desatem. É evidente que esse culto em Portugal também foi intenso. Em muitas igrejas templárias havia um altar de Maria Madalena, dedicado a Maria Madalena. O culto de Maria Madalena é um culto associado à ideia de que Jesus, enquanto rabi, tinha que obrigatoriamente ser um homem casado. Casou com quem? Bem, o texto bíblico, o texto evangélico sobretudo, dá alguns indícios de que Madalena era a mais próxima candidata ou a primeira candidata para ser a esposa de Jesus. E, portanto, os templários certamente que beberam essa tradição na origem ou nas origens e a trouxeram para o Ocidente, mantendo-a viva. Maria Madalena tem outro simbolismo importante. Cristo, como reformadora, aceita na sua confraria mulheres. E isso, para o mundo judaico da época, e talvez ainda hoje, foi uma revolução. Assim que alcança o poder, a primeira coisa que um príncipe faz é duplicar o número de guardas que velam pela sua vida enquanto dorme. Haverá sempre alguém que queira usurpar-lhe o poder, do mesmo modo sujo que ele o fez. Não importa se esse príncipe é cristão ou muçulmano,
Já não é preciso um exército para eliminar um dos teus opositores. Com um bom punhado de moedas de ouro, podes convencer os assassinos para que levem eles mesmos a mensagem. Los asesinos, Hasarin o consumidores de hachís, fueron una secta que se desarrolló en Oriente Medio en este mismo periodo cronológico, siglo XII. Básicamente estaba formada por un conjunto de tendencias de mayor radicalidad dentro del Islam y que, padrinados por un líder espiritual que se denominaba a sí mismo el rey bajo la montaña, el rey de la montaña, tenía una serie de competencias o intereses políticos que muchas veces se enfrentaban ya fuera con los cristianos o con otros príncipes musulmanes. Que contaban con asesinos entre sus filas es lo más probable, y de hecho muchos de los líderes o de los rivales políticos que esta entidad desarrolló acabaron asesinados. Los cristianos se aprovecharon de esta entidad e incluso llegaron a negociar en algunos momentos con grupos como los de los asesinos. Os templários, quando não podiam, deviam pagar à ordem dos assassinos, à ordem muçulmana, correspondente à ordem templária cristã, para proteger os peregrinos cristãos. E, portanto, que havia encontros entre eles. Há muita gente que diz que um dos segredos templários era os templários muçulmanos e cristãos dominarem o mundo cristão e o mundo árabe. Há também um documento que refere um tributo que a cavalaria de Alamut, os tais assassinos do Velho da Montanha, pagariam um tributo aos templários. Ora, se esta cavalaria de Alamut pagaria um tributo, é que haviam relações. Hassan ibn Sabah, o Velho da Montanha, envolves com ópio os teus fiéis e eles agradecem-te que lhes mostres a verdade. Permite-lhes deitar com as árpias que encarceras nos teus haréns e eles creem-se abraçados pelas virgens do Éden. Tu tens as chaves da eternidade. Abre-lhes as portas de trás do teu castelo e eles julgam vislumbrar o paraíso. Esta noite vais deixá-los desfrutar do êxtase do teu ópio. Amanhã voltarão a ser assassinos e voltarão a matar por ti. As cidades crescerão ainda mais. Os seus habitantes amontoar-se-ão, respirarão o ar putrefacto dos seus pântanos e compartilharão com as ratazanas as suas águas e as suas poucas. Deus não parece sentir-se especialmente orgulhoso do homem que criou. Já não lhe treme a mão na hora de castigar os seus excessos. A cruzada da Terra Santa conta-se por derrotas, e os que não têm a sorte de espiar a sua impureza lutando na Palestina terão de lutar contra inimigos igualmente implacáveis, mas invisíveis. A difteria, a malária, a tuberculose, a varíola, o escorbuto. Ahora estamos acostumbrados, casi todos, porque lo vemos en la televisión, porque lo leemos en los periódicos o porque nos toca personalmente o algún familiar, a estar muy identificados o por lo menos a conocer muchas enfermedades y muchos nombres de medicamentos. Esto no era siempre así. Había, por ejemplo, enfermedades en la Edad Media que no se conocían y que se les daba un nombre muy genérico. Las fiebres. ¿Qué eran las fiebres realmente? Era un virus que afectaba a la sangre, era una pulmonía, era un simple resfriado. A perda das sobrancelhas, os olhos protuberantes ou o inchaço do nariz são claros indícios de que contraíste lepra. Os médicos não duvidarão em confirmá-lo. Se além do mais tiveres a pele da testa tensa e brilhante, os pés pequenos e a voz rouca, será dada por ti uma missa de defuntos e se tens família, eles acompanhar-te-ão até a leprosaria. Falo-ão em silêncio, pois não és mais do que o morto em vida, e com os mortos não se fala. Todos os teus direitos e os teus bens, se é que te resta algum, passarão para o hospital que te receber. E assim, cheio de rancor pelos vivos, serás afastado do caminho dos sãos, pois esse rancor é extremamente contagioso. Reunir-se-ão vários conselhos de sábios, desses que creem saber algo, e depois de muito pensarem e deliberarem, determinarão que 3 são as causas deste mal,
que os judeus envenenaram a água e o ar, que existe uma conjunção adversa dos astros do céu e que Deus, uma vez mais, castiga o homem por seus desvios y pecados. La Iglesia está permanentemente interesada en que los hombres y mujeres de ese tiempo tengan miedo a morir en pecado. Y los están amenazando permanentemente. La amenaza con las penas del infierno es absolutamente constante. Lo primero que veía un fiel cuando entraba en la iglesia, en la catedral, era el juicio final. Solo es explicable, evidentemente, viviendo en el caldo de cultivo que había en Europa del siglo XI, del siglo XII. Era un caldo de cultivo en el cual existía un miedo colectivo extraordinario al más allá, un miedo colectivo a morir en pecado, un miedo colectivo al diablo, al maligno, a arder eternamente en el fuego del infierno. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve granizo e fogo. 1/3 de toda a terra foi queimado. O segundo anjo tocou a trombeta e o monte em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue. O terceiro anjo tocou a trombeta. Precipitou do céu uma estrela que esmagou 1/3 dos rios, das fontes e das águas. O quarto anjo tocou a trombeta e 1/3 do sol foi ferido, bem como 1/3 da lua e 1/3 das estrelas. E o dia perdeu 1/3 do seu esplendor. Quando soar a quinta trombeta, as lagostas espalhar-se-ão pela terra. Quando soar a sexta trombeta, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Quando o sétimo anjo fizer soar a sétima trombeta, Miguel e os seus anjos enfrentarão o dragão. Terá chegado a tua ira e o momento de julgar os mortos e de dar recompensa aos teus servidores. Capítulo 42 da regra do templo. Proibimos todo o irmão de fazer referência às loucuras que tenha cometido no mundo e aos prazeres da carne com mulheres. E aquele que ouvir qualquer outro falar destas coisas, que o faça calar, para que o seu coração não dê ouvidos a esse mentiroso. Capítulo 17. Não se dará aos irmãos licença para falar em público, se não for por urgente necessidade. Expor-te-ás infalivelmente a pecar, se mantiveres a boca aberta. E é por isso que não permitiremos nem palavras inúteis, nem palhaçadas. Capítulo 71. Evitar-se-á maldicência, como se da peste se tratasse. Se le permitiría hacer solicitudes puntuales en voz bajita, para no estorbar al hermano que mientras está leyendo textos sagrados. El templario es un soldado. Tiene que estar bien alimentado. Y tienes que asegurarte de que se alimente bien. As pessoas pensam que os guerreiros só comiam carne e não era isso. Eles tinham dietas para terem saúde. Os dietistas da Ordem do Templo meteram os legumes nas dietas dos templários, os agriões, todo tipo de vegetais que na altura ninguém comia. E eles eram obrigados a comer quer quisessem, quer não. Comían cada 2 templarios de un solo plato. Y cada 2 compartían una copa. Bebiam vinho, não porque gostassem de vinho, embora já se sabe que os cavaleiros tinham sempre fama de beberrões, porque antes dos combates bebiam-lhe bem. E bebiam-lhe bem por uma questão de assim se sentirem melhor para entrar dentro das hostes muçulmanas. Não era beber por beber,
Capítulo 70 da Regra do Templo. Cada um se deita à parte numa cama, com um saco, um colchão e uma manta. Basta. Dormirá com a camisa e os calções, e que haja sempre luz enquanto os irmãos dormem. Acabada a ceia, tomou o cálice e passou aos discípulos dizendo: Tomai e bebei todos, porque este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós. E esse cálice será o prato no qual José de Arimateia recolherá o sangue e a água das feridas abertas no corpo de Cristo no dia da sua crucificação. Será a taça que Jesus, já ressuscitado, ordenará que se proteja nas Ilhas Britânicas. Será o sangue real que marca a descendência direta de Cristo Nosso Senhor, a partir do ventre de Maria Madalena. Será o mesmo que uma dinastia de guardiães manterá a salvo e escondido para sempre. Será uma pomba, um raio de luz, uma pedra. Uma pedra trazida do céu pelos anjos neutrais, e que essa pedra tem uma propriedade de fênix, ou seja, que tudo o que se coloca nessa pedra renasce. Seja como for, eu creio que o principal é que o Graal é algo que não é físico, mas que é um estado de consciência, que o cavaleiro, quando chega a esse estado de consciência, transfigura-se. Só 3 dos cavaleiros de Arthur chegarão a contemplá-lo: Percival, Galaz e Bors. Percival não dormirá 2 noites no mesmo albergue. Quando tem notícias de um cavaleiro que vale mais do que outro, ou outros, não se absterá de lutar com ele. Dedicará a sua vida à busca do Graal, perderá a memória e esquecerá Deus. Galaz chegará perto, pois só o mais puro dos cavaleiros pode alcançar o Graal. Aquele que se mantenha casto até ao fim dos dias, pobre, obediente e humilde. Os templários, digamos, reanimam uma tradição guerreira europeia e ligam-se, ou são ligados, às histórias das Távolas Redondas, de um tal mítico rei Artur que teria vivido talvez no século VI depois de Cristo, e às histórias do Graal. Ora bem, o Graal, ninguém sabe o que é. O terceiro cavaleiro será Bors, o único que regressou com vida à mesa do rei Artur para relatar a quão perto esteve do Graal. Continuará a interminável busca do cálice, que só conclui ao morrer. Um perigoso caminho de iniciação que só os heróis podem percorrer. É muito importante em que se vê que os templários tinham um ideal que não era só da guerra física, mas havia um ideal com objetivos espirituais. Que são cavaleiros, que não são cavaleiros, mas também monges místicos, que fazem um duplo combate. Não só um combate contra os infiéis ou contra os inimigos da Europa, da cristandade, mas também o combate contra os inimigos invisíveis. O combate contra o demónio interior. Era exatamente o homem, no fundo, que tinha bebido o espírito da Távola Redonda, dos cavaleiros do rei Artur, que aceitou os valores da cavalaria, de defender os outros, os fracos, os velhos, as mulheres, além de não terem nada, só servirem Deus e a sua fé, eram guerreiros fantásticos. Bors, o desterrado. As suas aventuras levá-lo-ão até à Terra Santa. Ali lutará e morrerá como cruzado. Não sem antes relatar toda a história do Santo Graal a um tal Hugo de Payens. Ser templario implica un salto de fe
que hoy en día no se podría dar. Estamos hablando de un nivel de sacrificio que hoy día nadie daría. Un templario consagraba su vida a un propósito que trascendía lo dispuesto en la tierra. Renunciabas a tu vida, a tu propio destino, a tener descendencia, a tener posesiones, y te entregabas por tu propia convicción a un propósito mayor. Jolín, es un paso muy difícil de dar y que hay que tener, si no las ideas muy claras, y una convicción a toda prueba para decir, pese a todo, vamos con ello.